RMN significa ressonância magnética nuclear, uma técnica parecida com a ressonância magnética usada em tecidos nos exames médicos, mas que pode ser aplicada a uma escala muito mais pequena para obter sinais dos núcleos atómicos dos materiais. Mariana Sardo é investigadora auxiliar no grupo de ressonância magnética nuclear de sólidos do CISECO, Instituto dos Materiais de Aveiro, é representante de Portugal no grupo Ampere, uma sociedade científica fundada em 1951. ScienceCast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos ao ScienceCast. O meu nome é Mónica Ribal e estamos aqui para ter conversas com ciência. Como nada melhor do que ter um cientista, e nós aqui temos os melhores para conversar, tenho comigo Mariana Sardo. Olá. Olá, Mónica, tudo bem? Tudo bem, obrigada por participares e estares aqui connosco. Desde já, eu acho que depois desta apresentação, o que é o RMN? Pronto, o RMN é uma técnica que nós utilizamos para caracterizar vários tipos de materiais. Penso que do público, aquilo que será mais familiar é quando vamos fazer uma ressonância magnética para um exame médico. Essencialmente, o princípio básico é o mesmo, mas nós, em vez de analisarmos pessoas, analisamos materiais. Em todos materiais líquidos ou materiais sólidos. No meu caso particular, eu estudo materiais sólidos, mas a técnica também se aplica a outro tipo de formulações, géis, filmes, líquidos, tudo aquilo que se possa imaginar, nós podemos analisar com RMN. Porque é interessante, assim, nós muitas vezes falamos sobre temas de investigação que são muito straight to the point. Aqui estamos a falar de uma técnica, não estamos a falar propriamente de uma temática. Nós aqui estamos a falar para termos uma dimensão de quanto investimento, o que é que justifica alguém ser especializado numa técnica? Por exemplo, nós temos várias abordagens. Temos uma abordagem de alguém que, por exemplo, está a desenvolver um material, em que trabalha num laboratório e tenta, essencialmente junta reagentes e abordagens diferentes para desenvolver um novo produto, um novo material. E essa pessoa vai sempre precisar de caracterizar aquilo que está a fazer, à medida que vai fazendo e depois quando obtém o produto final. E vai sempre precisar de um conjunto de técnicas diferentes que lhe dão informações complementares para a pessoa ter um conhecimento abrangente daquilo que está a fazer e do produto final que obtém. Há técnicas mais straightforward e há outras que são mais complicadas. Por exemplo, todos os laboratórios em todo o mundo têm técnicas mais convencionais de caracterização de materiais, em que já existem pessoas até nos próprios laboratórios que são responsáveis por fazer essas análises e o cientista apenas pede essa análise e é-lhe fornecida e ele depois analisa os dados que daí advêm e prossegue com a sua investigação. Há outras técnicas que, pela sua especificidade técnica e pela sua complexidade, às vezes, requer especialistas e requer também que essa própria técnica pode ser desenvolvida cada vez mais. E por isso é que existem muitas pessoas que são peritas e especialistas numa determinada técnica. No nosso caso, há bastantes pessoas em todo o mundo peritas na técnica de RMN. E como é que a Mariana Sardo poderia explicar à Mariana mais pequenina o percurso todo que teria que fazer para chegar até aqui? Foi obra do acaso ou sempre quiseste ser especialista nesta técnica? Nunca sonhei ser especialista em RMN, nem sequer sabia. A Mariana, com 11 anos ou 10 anos, não fazia ideia que existia uma técnica de ressonância magnética nuclear. Não me digas, a sério? Não. O processo acho que acaba por ser, lá está, as pessoas com quem nos vamos cruzando e aquilo que vamos tendo interesses. Eu sempre quis ser professora. Acho que talvez pelo tipo de pessoas com quem me fui cruzando. Eu adorava a minha professora primária e queria ser professora primária. Depois, quando fui para o ciclo, gostava muito de inglês, adorei inglês, ficava fascinada e então queria ser professora de inglês. Depois, no 7º ano, quando tive Física e Química, achei extraordinário como é que alguém sabia que existiam átomos, que existiam dentro dos átomos eletrões e núcleos e dentro dos núcleos existiam prótons e neutrões. E agora até já sabemos que dentro dos prótons e neutrões também existem outras partículas atómicas e quando nunca ninguém viu isto, na altura em que foi descoberto. Como é que tu consegues ter esta noção de que algo existe e tens a certeza, porque confirma alguma teoria, sem nunca teres visto? Porque quando tu vês alguém, vês um objeto, é palpável, tu consegues comprovar.
E eu achei aquilo fascinante, então decidi sempre, queria ser professora em hora de Física e Química, e foi isso que eu segui. Depois nas minhas aulas cruzei-me com um professor, o professor Paulo Ribeiro Claro, que me convidou foi no meu 3º ano, foi meu professor de aulas laboratoriais, e perguntou-me se eu queria começar a fazer alguma espécie de voluntariado científico com ele. Depois acabei por interessar-me pela área da investigação e fiz doutoramento com ele na área da espectroscopia vibracional. Lá está, já tinha a espectroscopia. Porque o que é a espectroscopia? A espectroscopia é o estudo da interação da luz com a matéria. Através da luz, nós conseguimos obter informações sobre o material que estamos a estudar. Dependendo do tipo de luz que utilizamos, temos informações diferentes. Eu, na altura, estudei a espectroscopia vibracional. Depois, quando acabei o meu doutoramento, senti que tinha que mudar um bocadinho, não necessariamente de área, mas tentar mudar e abrir os meus horizontes, e queria ir para fora de Portugal. E na altura fui falar com o professor João Rocha, que era o diretor do CISEC, o laboratório onde eu hoje trabalho, e em conversa com ele, que eu queria algum aconselhamento o que é que ele achava que eu devia fazer, para onde poderia ir, de algumas hipóteses que eu lhe apresentei. E ele acabou por me dizer que estava interessado que eu trabalhasse no grupo dele, que ele foi um dos pioneiros do RMN, e é muito graças à investigação que ele fez e a todos os esforços que ele fez que nós temos hoje em dia um dos maiores centros de RMN de Portugal, o maior centro de RMN de Portugal, em particular em RMN sólidos também. E pronto, e acabei por trabalhar com ele e com o meu orientador mais direto, o Dr. Luís Mafra. E foi assim que eu comecei no RMN. E o primeiro ano do RMN fui para fora, não foi passado. Pois eu ia falar um bocadinho Portugal. sobre esta experiência, porque estiveste ao lado de um prémio Nobel. É verdade, o mais próximo que eu alguma vez estive de um prémio Nobel. O meu gabinete era paredes meias com o do professor Richard Ernst, que foi um dos primeiros, penso que até foi o primeiro, se não estou em erro, prémio Nobel do RMN. Ele contribuiu para o desenvolvimento de muitas das técnicas que nós usamos hoje em dia, e eu tive a felicidade ainda de me cruzar com ele nos corredores. Ele infelizmente já faleceu. E no próprio instituto também tem outro prémio Nobel, o professor Kurt Wuttrich, que teve um contributo muito importante na determinação da estrutura tridimensional de proteínas, que é uma das grandes aplicações do RMN. E fui para lá aprender um bocadinho a aplicação do RMN. Aliás, comecei por aprender as bases do RMN e depois a aplicação que tem nas proteínas, na parte biológica. E nós estávamos a falar um bocadinho de como é que é esta mudança e como é que se vai viver para um outro país? Foste para a Suíça, novinha ainda? Sim, eu gostei, eu adoro viajar, adoro conhecer, adoro ir, adoro voltar, adoro planear, adoro tudo o que envolva viagens. E senti necessidade, acho que é sempre importante conhecermos outras realidades, e foi uma altura muito difícil do ponto de vista académico, porque eu sabia muito pouco da RMN. E fui, síndrome do impostor. O síndrome do impostor, claramente. Fui para um sítio, um dos melhores do mundo naquilo que eu ia fazer, mas tenho orgulho naquilo que fiz, e passei momentos muito, muito agradáveis, porque o grupo foi recebeu-me bastante bem, e como a maioria das pessoas estava deslocada de casa, acabávamos por fazer muitas atividades em conjunto, e tivemos muita vida pós-laboratório e pós-ciência, também fora da ciência. Foi uma altura muito difícil, mas muito feliz também. Ok. E agora, já aproveitando o mote do Prémio Nobel e da aplicabilidade, nós estamos aqui a falar de uma técnica que houve núcleos, certo? Pode-se dizer assim? Exatamente, sim. Ouvem-se núcleos. Como é que isto, basicamente, eu perguntei há bocadinho o custo é verdade, desculpa. De um complexo destes, não é? Diz-me primeiro quanto é que uma coisa destas pode custar, e depois, em termos de aplicabilidade, nós temos muita a mania de achar que a ciência faz-se de Nobel, a ciência faz-se de uma descoberta vai responder a um determinado problema da sociedade, e é tudo muito 2 mais 2 é igual a 4. Começando aí um bocadinho no investimento que tal dá, e depois na aplicabilidade desta ciência, não é? Discutir um bocadinho isto. Pronto, o RMN, enquanto ressonância magnética nuclear, tem várias aplicações.
Por exemplo, a mais conhecida do público será a ressonância magnética de imagem, ou seja, aquela em que nós vamos a uma clínica e fazemos uma imagem do nosso corpo para detectar todo o tipo de patologias, desde um cancro a problemas musculares, cardíacos, neurológicos, e isso foi um grande avanço na terapia, não é bem na terapêutica, é no diagnóstico, na ciência diagnóstica em saúde. O facto de poderes ter uma imagem do teu corpo e tentares ver onde é que estão as anomalias e tratá-las a tempo, isso talvez seja uma das contribuições mais conhecidas. Depois, é só transportares isso que fazes no corpo humano para todo tipo de materiais, desde materiais cerâmicos, polímeros, fármacos, catalisadores, todo o tipo de líquidos, ou tudo aquilo que tu possas imaginar, eu consigo medir com o RMN. Dependendo da aplicação que tu tenhas, os valores envolvidos nesta técnica são bastante dispendiosos. Por isso é que nós em Aveiro estamos com o maior centro neste momento nacional e um dos melhores da Península Ibérica. Porque, por exemplo, consigo-te dizer o preço de um dos novos equipamentos que está, a qualquer momento vai ser instalado durante este ano no nosso laboratório, que é uma espécie de, como se fosse irmão do RMN, ou seja, baseia-se um bocadinho na mesma coisa, mas vai um pouco mais além. Consegue maximizar ainda mais o potencial do RMN convencional. E esse equipamento custou cerca de 2 milhões de euros. Só o equipamento que vai potencializar? Só o equipamento, que é constituído por uns 10 ou 15 mini equipamentos. Estamos a falar de uma coisa em termos de proporção, aproveitando estarmos em formato vídeo, uma coisa grande, gigante, pequena. Sim, uma coisa gigante. Agora cada vez mais é mais pequeno, porque a tecnologia vai avançando. Claro. Antigamente tinhas que subir umas escadas para ir ao cimo do espectrómetro, agora não, agora é diferente. A tecnologia vai avançando e as coisas vão ficando mais compactas. Por exemplo, o que também torna caro não é só o investimento inicial que tem que se fazer, porque essencialmente o RMN utiliza o quê? Utiliza um campo magnético, utiliza ondas eletromagnéticas na gama das radiofrequências, e daí tu teres-me perguntado se podes dizer que o RMN ouve núcleos, acaba por ser um bocadinho, dependendo do núcleo que eu quero, se eu quero ouvir prótons, carbonos, azotos ou qualquer outro elemento químico da tabela periódica, eu consigo sintonizar essa frequência como se estivesse a sintonizar uma estação de rádio. Isso é imensamente difícil. Tem alguma parte técnica complexa, que tem uma curva de aprendizagem difícil, por isso é que não é qualquer pessoa que, ok, eu preciso de uma análise de RMN, eu vou aprender a fazer RMN, faço a análise e pronto. Não. Se for assim, se precisares só da técnica esporadicamente ou do ponto de vista do utilizador, temos pessoas capazes, técnicas específicas para fazer esse tipo de serviço. Se queres mesmo basear o teu estudo fortemente em RMN, aí sim vais aprender, e não é numa semana ou num mês ou 2 ou 3 meses que a pessoa se torna independente, utilizador independente. Mas como eu estava a dizer, nós precisamos de um campo magnético supercondutor, e para isso nós temos que mergulhar a bobina de metal que nós precisamos para gerar o campo magnético, tem que estar mergulhado num líquido criogénio, e isso é feito com hélio líquido, que neste momento, para além de ser caro, é um bem escasso, não só por causa da guerra na Ucrânia e da pandemia, que trouxe um aumento de preço substancial, mas também porque é um bem que não é renovável. E depois, para além disso, também precisamos de azoto líquido todas as semanas, ou seja, aquilo tem que estar sempre a menos 190 e qualquer coisa graus, que é para podermos manter as características supercondutoras. E isso, obviamente, que encarece o facto de teres que estar sempre a adicionar os líquidos criogénios. E depois, só para acabar a questão do preço, nós em sólidos temos mais constrangimentos técnicos, ou seja, precisamos de precisamos de andar à volta de algumas complicações que o facto de ser sólidos nos traz, e isso faz com que toda a parte de hardware que nós usamos
em caso de se estragar ou de haver alguma danificação, é sempre mais caro. Por exemplo, se nós tivermos um problema numa sonda, que é aquilo que transporta a amostra para dentro do magneto, podem ser facilmente 15.000 a 20.000 euros só para reparar Por isso é sempre preciso grupos que tenham... O tipo de laboratórios que têm espectroscopia de RMN são sempre laboratórios que vão utilizar o RMN na investigação fortemente. Já existem algumas indústrias com este tipo nas suas vertentes de Research and Development, já existem algumas, mas não são muito comuns. O que acontece é que muitas vezes as indústrias contactam as universidades e estabelecemos parcerias e fazemos esse tipo de serviços e colaborações. E tu achas que todo este investimento compensa o termo curiosidade, fazendo aqui um bocadinho advogado do diabo? Porque há esta ideia de que temos que justificar o dinheiro que é utilizado por aí fora, e isto parece uma coisa muito abstrata. Estou a fazer dia a dia. Sim, mas compensa sempre, porque muito embora se tu me perguntares, na tua carreira científica vais produzir um novo composto orgânico que vai revolucionar, ou vais conseguir produzir um plástico que não polua, ou descobrir a cura para o cancro, não é? Que é isso que andamos todos à procura. Não vou, obviamente que não. Mas os meus contributos eu gosto de pensar nisto como se fosse uma espécie de uma cadeia alimentar ou uma pirâmide. Tu tens que ter os prémios Nobel que falaste há bocadinho. Um prémio Nobel não seria capaz de executar toda a ciência que ele precisou de saber para fazer a descoberta que fez. Não é? Não podemos todos ser prémio Nobel, não podemos todos ganhar o prémio Nobel. Mas voltando à questão de se vale a pena o investimento, vale, porque a informação que tu obtens e os avanços que tu consegues, por exemplo, o RMN também já é usado para a segurança alimentar. Tu consegues detectar se tens lá o produto que se diz que lá está, ou se tens contaminantes, ou no desenvolvimento dos fármacos, também se tens o fármaco correto, se tens a forma correta do fármaco. Porque há várias coisas que podem ser diferentes. O composto químico pode ser o mesmo, mas se ele não estiver arranjado espacialmente da mesma forma, um tem o efeito terapêutico e o outro é um placebo e não serve para nada. Ok. Ou, por exemplo, no caso de drogas, de detecção de drogas, de cocaínas e coisas do género em aeroportos ou assim, podes canalizar isso para... Mais uma vez volto à questão da estrutura das proteínas. Por exemplo, se tu souberes exatamente a estrutura e a dinâmica de uma proteína que é responsável pela doença do Alzheimer ou a doença de Parkinson, por exemplo, estou a falar nestas porque são as chamadas proteínas amiloides que estão no estado sólido, ou seja, não é passível de serem analisadas pelo RMN de líquidos. Se tu souberes isso, mais facilmente consegues desenvolver uma terapêutica eficaz. E agora cada vez mais, porque cada vez mais as terapêuticas têm que ser dirigidas, porque as doenças são cada vez mais específicas, têm muita especificidade. E, por exemplo, pode-se dizer que nas rotinas produtivas, por aí fora estavas a falar da vida no laboratório e de que é necessário estar sempre a utilizar, porque estas máquinas têm um grande custo de manutenção. Exato. Acabas por ser uma mulher no meio de homens, certo? Sim. O RMN, como eu te disse, tem estas duas vertentes dos líquidos e dos sólidos, que são completamente diferentes, muito embora a técnica seja baseada na mesma coisa. Mas, por exemplo, toda a gente do Departamento de Química Orgânica, a maioria das pessoas utiliza diariamente ou quase diariamente o RMN de líquidos. Porquê? Como eles fazem síntese, eles querem saber se estão no caminho certo, se estão a obter os produtos que é suposto estarem a obter, para depois no final... eles conseguem identificar à medida que vão fazendo as reações aquilo que vão tendo. Então é fundamental para a sua investigação. No caso do RMN de sólidos, nós temos que ter um conhecimento um bocadinho mais abrangente também da parte teórica da técnica. Porquê? Porque nós podemos personalizar o tipo de experiências que fazemos brincando com estes impulsos de radiofrequência. Os impulsos de radiofrequência são o quê? São ondas eletromagnéticas. Então, dependendo da informação que tu queres uma informação dinâmica, queres uma informação de distâncias entre átomos, dependendo daquilo que tu queres descobrir, o tipo de experiência que tu fazes, essa manipulação dessas ondas eletromagnéticas é diferente. Então, tu tens que ter um conhecimento de
o que é que eu quero fazer e como é que eu faço isso. E normalmente, tendencialmente, ainda é um universo bastante masculino. Sim. Porque estávamos aqui a falar da questão das cotas, de perceber a presença das mulheres nas áreas STEAM, áreas muito técnicas. Isso é uma questão que os meus colegas até já brincam comigo e já se metem comigo porque sabem que eu não é um tema que eu gosto muito. Porque, muito embora eu reconheça, e sou a primeira a reconhecer que sim, que as mulheres têm sido historicamente oprimidas e não lhes foi dada a oportunidade, até porque se tu fores ver historicamente, muitas das descobertas, as que foram feitas por mulheres não foram atribuídas às mulheres, e as que foram feitas por homens tiveram ali uma grande ajuda também das mulheres, mas como não lhes era permitido o acesso à ciência, obviamente que depois não eram reconhecidas. Muito embora eu reconheça isso tudo e que é preciso impulsionar e que é preciso dar condições, e fisiologicamente é diferente ser mãe e ser pai na questão da maternidade e da paternidade, mas eu não acho de todo, acho que é estar a diminuir-me enquanto cientista quando eu sou escolhida ou não para determinado cargo apenas porque eu tenho que preencher uma cota. Agora há cotas para tudo. Nos projetos europeus, um mínimo de 40%, seja de utilizadores de um determinado consórcio, seja de work package leaders, seja de pessoas no júri de um concurso científico, X%, penso que é 40%, não tenho a certeza, tem que ser mulheres. Ou seja, tu acabas por ser escolhida por algo que tu não tens responsabilidade nenhuma. Eu não escolhi nascer mulher. Eu quero ser escolhida para essas coisas se a minha competência científica assim o permitir. Eu não quero ser a melhor das mulheres para um determinado cargo. Eu quero ser a melhor para um determinado cargo. Se eu não for, não sou escolhida e está tudo bem. E achas que esta questão das cotas tem algum papel? Pode ser uma forma transitória para chegar a algum... Eu acho que sim, eu acho que é mais essa a ideia. É a mesma questão de, por exemplo, eu no início, antes de ter filhos, achava um exagero, por exemplo, quando na questão das bolsas europeias e concursos europeus, quando tu tens um filho, é-te descontado 18 meses. Por exemplo, imagina que tu podes concorrer a uma determinada bolsa 5 anos após o teu doutoramento. Se tiveres um filho, são 5 anos mais 18 meses. No caso do homem, é só o tempo que ele tirou de licença de paternidade, que acrescenta, que normalmente é 1 mês ou 6 meses, não é? E embora eu ache isso um exagero de diferença, não é? Porque a partir de uma certa altura, imagina quando a criança já está na escola, quando já imagina que nem sequer amamentaste ou que não amamentas, a criança tem que ser alimentada, mas tanto pode ser o pai como a mãe, não é? Exato. Mas ainda, hoje em dia ainda, e o tipo de tarefas que a mulher tem, que acabam por ser tarefas escondidas, e há estudos sobre isso, sobre o tipo de trabalho doméstico, a quantidade de trabalho doméstico, ou até recentemente, como estava a falar contigo há pouco tempo, vi um infographic no Economist que mostrava precisamente o impacto de ter filhos nos homens e nas mulheres. E os homens, ao longo dos anos, o impacto na sua produtividade científica era constante, e as mulheres descia a pique na altura em que eram mães, e depois subia lentamente ao longo de 10, 15 anos e nunca atingia a produtividade masculina. Por isso eu acho que estas coisas das cotas acaba por ser um bocadinho para isto, para compensar esta lacuna, este gap que ainda existe. Mas não deixa de ser paternalista, ser escolhida só por ser mulher. Ok. Fica. Mas pronto, ainda não sei se respondi à questão anterior, que é a maioria dos nossos alunos e investigadores são rapazes e homens ainda, sim. Muito embora as coisas já estejam a mudar e no nosso grupo temos... Mas eu, por exemplo, sou a única mulher RMN sólidos investigadora sénior. Ok. E em termos mundiais, falamos aqui que tu és a representante de Portugal na Sociedade Ampere. Na Sociedade Ampere, exatamente.
Sentes isso? Já vai mudando, a nossa presidente é uma mulher. A Anja Bockmann, que foi uma das minhas orientadoras de pós-doutoramento, e por exemplo temos também a Anne Lesage, que é a coordenadora do projeto europeu onde estamos envolvidos, o Panacea. Já vai mudando, sim, mas ainda é um mundo maioritariamente masculino. Mas quando temos congressos ou reuniões, já se vê as camadas mais jovens cada vez mais raparigas. Ok. Sim. E, por exemplo, falando aqui de uma outra questão, a investigação passa muito pelos grupos de investigação, perceber como é que funcionam, como é que não funcionam. Aqui, visto que há um trabalho de laboratório muito grande nesta parte, já passaram por aqui algumas pessoas que falaram sobre o trabalho de campo. É que o trabalho de campo acaba por ser um bocadinho no próprio laboratório, nas próprias instalações. Como é que é a vossa relação com os alunos de doutoramento, com escolas, a aprendizagem, visto que isto é uma técnica que não tem assim tantos anos? Como é que isto se faz? Nós somos um grupo, já agora, o nosso grupo temos um nome, SPECO, temos um investigador principal, que é o Luís Mafra, que eu já falei, e até há pouco tempo éramos um grupo pequeno, mas ele ganhou recentemente, em 2020, se não estou em erro, uma bolsa do European Research Council, que nos permitiu equipar não só o laboratório com mais alta tecnologia naquilo que nós precisamos para desenvolver os materiais, depois para estudar do ponto de vista do RMN, mas também para contratar pessoas. E conseguimos agora atrair um conjunto muito de alunos, um conjunto de alunos que eu considero bastante brilhantes. São muito empenhados e por exemplo, muito embora possas não conseguir atrair de imediato um aluno para o RMN diretamente, porque aliás a maioria dos nossos alunos vem da área da bioquímica e da biotecnologia, e o nosso grupo nem sequer trabalha assim tanto em materiais biológicos. O core business são os materiais inorgânicos e os híbridos, os materiais porosos, para, como diziam na introdução ao podcast, para a absorção de CO2, para a remoção de CO2 da atmosfera. É um dos grandes projetos que temos neste momento no grupo. Muito embora eles venham desse background mais biológico, depois o que nós fazemos é vamos-lhes dando, à medida que eles vão querendo, vamos-lhe dando informação, primeiro de um ponto de vista mais generalista, depois entrando mais na teoria do RMN, e depois eles próprios guiam a sua própria aprendizagem. Nós também, o facto de termos tido a felicidade de ter estes financiamentos, permite-nos contribuir para a formação deles. Eles, quando querem ir a uma escola, um workshop, aprender algo que nós não temos tempo ou não conseguimos ensinar, eles vão. E eles próprios agora é que guiam os seus interesses. Temos um aluno que começou por estudar membranas de lípidos, nem sequer por RMN, depois fez o doutoramento, começou a aprender RMN, mas em materiais baseados em polissacarídeos, e entretanto interessou-se tanto pelo RMN que pediu: eu gostava de fazer umas experiências com impressão 3D para conseguir baixar o custo da reparação das sondas do RMN. Comprámos-lhe uma impressora 3D e ele agora está a preparar uma aplicação muito interessante em que nós vamos talvez potencialmente conseguir estudar a absorção do CO2 por esses materiais, por essas espécies de esponjas, em tempo real. Que era algo que vocês nem sequer tinham pensado, não é? Era algo que o meu colega Luís já tinha equacionado e faz parte do seu projeto da RC, mas a forma de chegar aí podia ser por colaboração com empresas especializadas, mas agora estamos muito mais perto de chegar lá por este interesse que surgiu neste aluno. Nós gostamos, e em especial o Luís gosta de lhes dar liberdade. Nós gostamos que eles se sintam felizes a fazer aquilo. Não lhes damos um plano demasiado fechado, e vamos vendo à medida que eles vão querendo maximizar potencialidades em uma determinada área, porque o nosso grupo não trabalha todo em RMN, ou todo só em RMN. Também há uma parte que está a desenvolver os materiais, a tentar modificar os materiais para que, no caso do CO2, absorvam mais CO2, absorvam de forma mais rápida, ou sejam mais baratos de produzir.
E depois isso é sempre tudo estudado por RMN e por outras técnicas também. Usamos muito mais técnicas para além do RMN. E temos pessoas mais focadas na parte do laboratório, da síntese e do desenvolvimento dos materiais, e depois temos pessoas mais focadas e mais especialistas na parte do RMN também. E temos também, já agora, pessoas focadas na parte computacional. Porque hoje em dia quase toda a investigação que desenvolvemos em qualquer área precisa sempre de um bom suporte de modelação computacional. E também temos um bocadinho essa vertente com alguns alunos a trabalharem nesse sentido. E agora falando, já que estamos aqui a ter uma conversa que é uma técnica extremamente, para quem não conhece, abstrata, achas que há alguns princípios da ciência que têm que ser aplicados na sociedade, que há uma certa dificuldade em perceber este tipo de ciência que tu fazes? Se tu tiveres que explicar a alguém o que é que se faz, porque é que é importante, porque é que há tanto investimento? Sim, às vezes temos alguma dificuldade, mas eu acho que se consegue sempre explicar, e nós temos tentado fazer isso participando por exemplo, na Noite Europeia dos Investigadores e tentando fazer mais ações de disseminação da nossa ciência para o público em geral e não apenas para o público especializado, porque é muito importante, muitíssimo importante que as pessoas, toda a gente, saiba o que é que se está a fazer em ciência, não necessariamente os pormenores, porque eu também não vou perguntar a um economista ou a alguém que trabalha na bolsa ou a alguém que faz programação computacional, eu não vou perguntar os detalhes técnicos daquilo que ele faz, mas eu acho que toda a gente devia ter um conhecimento abrangente do tipo de ciência, do método científico também, porque às vezes as pessoas têm a ideia que a ciência tem que dar respostas, e respostas concretas e infalíveis. E isso viu-se muito na pandemia. O que se sabe agora não é o que se vai saber daqui por uma semana. E à medida que se vai... E não quer dizer que o que se soubesse há uma semana estivesse errado necessariamente. Ok. E como é que tu achas que nós podemos contribuir exatamente para isso? O teu fascínio por ser professora, como é que nós podemos passar esse conhecimento para a população? Eu acho que pela educação é sempre fundamental, porque toda a gente passa por, ainda para mais agora, a educação, a escolaridade obrigatória até o 12º ano. Eu acho que o papel dos professores é fundamental nesse sentido, não só transmitir os conteúdos, mas transmitir também paixão, entusiasmo, seja pela ciência, seja pela literatura, seja pelo que for. E eu acho que se falares com muitas pessoas, a maioria das pessoas vai-te sempre dizer que houve algum professor que o marcou, e por algum professor é que ele seguiu determinada área ou conheceu determinada coisa. E eu acho que isso é muito importante. Mas fora isso, os cientistas também têm a obrigação de comunicar ciência, de ir às escolas, de chamar as escolas, e nós na Universidade de Aveiro temos muito esses protocolos. E também, obviamente, o jornalismo em ciência. É muito importante que quem escreve sobre ciência saiba escrever sobre ciência e saiba interpretar aquilo que está a passar para o público. E eu acho que o público tem que ir lendo cada vez mais coisas sobre ciência. E quando dizes coisas sobre ciência, se eu te perguntasse uma conversa com ciência é o quê? O que é que tu responderias? Eu acho que é sempre uma conversa com curiosidade, talvez. Curiosidade. Sim. É interessante porque nós falámos aqui, curiosidade não dá uma resposta a um problema, não é? Quer dizer, é exatamente o contrário. Vai vendo, vai descobrindo, vai à procura. Assim, talvez das grandes descobertas da humanidade foram feitas porque ou vieram de um acaso, como a famosa maçã do Newton que lhe caiu em cima, salvo seja, não é? Ou surgiram de uma curiosidade que levou a descobrir outras coisas. Eu acho que a curiosidade tem que estar sempre presente. Obviamente que eu não vou estudar uma coisa só porque me apetece, só porque eu quero saber como é que funciona, quando não interessa a ninguém, quando isso não me vai levar a lado nenhum, obviamente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a curiosidade e depois a necessidade também gera o tipo de guia, acaba por guiar a investigação que se pode fazer em determinada área. Encontras aqui um equilíbrio. Então, se tivesses que dar um conselho àquela menina fascinada pelas aulas de físico-química, o que é que tu lhe podias dizer então no meio de tudo isto? Em relação à ciência? Sim, em relação à vida pessoal, como é que tu consegues gerir toda esta... Quanto tempo é que temos? 2 minutinhos. Não, eu dizia-lhe que vai em frente, claro. Compensa? Sim, compensa. Compensa porque eu faço aquilo que gosto. Eu gosto muito de ensinar e continuo a ensinar. Gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar e continuo a estudar. Estou sempre a aprender.
Eu acho que isso agora, hoje em dia, é um bocadinho verdade na maioria das profissões. Estamos sempre a aprender, porque o mundo parece que muda a um ritmo muito, muito mais acelerado do que antigamente. Até parece já uma pessoa muito sénior a falar. Mas eu gosto muito do que faço e acho que isso é meio caminho andado. Agora, encontrar um equilíbrio entre a vida familiar e a vida profissional, especialmente sendo mulher, não acho que seja fácil. Não é fácil? Não. Quais são assim os principais desafios que se podem ter? Os principais desafios é, na altura em que tu estás a desenvolver a tua carreira, e em especial eu vou falar da carreira científica porque é aquela que eu sei, não é? Nunca tive outra. Na altura em que tu tens que produzir mais e dar mais cartas e fazer coisas mais arriscadas, também é a tua altura fértil enquanto mulher. E tu depois há uma certa altura, ok, não queres ter filhos, pacífico. Acho que as pessoas conseguem ser felizes de qualquer maneira. Mas se é uma coisa que tu queres, necessariamente vai haver uma quebra. E depois há ali um equilíbrio, tens que ser muito multitask. E eu acho que, não estou a dizer que todas as mulheres que são mães são muito eficientes, não, de todo. Isto depende um bocado da personalidade de cada um. Mas eu acho que quando tu tens várias coisas para gerir, muito embora possas não conseguir estar tantas horas a trabalhar, acabas por ser mais eficiente. Tens prioridades? Tem que ser, não tens outra forma, porque as crianças têm que comer e ter carinho e amor e tudo, e tens que tratar de tudo e da escola e de todas as outras tarefas. Ok. Bem, obrigada, Mariana. Obrigadíssima. Nada, Mónica, foi um prazer. Esta conversa. Não sei se queres deixar assim um recado para os próximos cientistas, o que é que poderiam querer saber, porque é que a ciência é interessante, porque é que é importante, porque é que tu passas tantas horas à frente de uma coisa abstrata para ouvir núcleos. O que eu diria em termos de conselho é: escolham algo que vocês gostam de fazer, porque nós vamos passar a maior parte da nossa vida a trabalhar e a dormir, não é? Se formos a ver. E eu acho que é muito importante ser algo que nós gostemos e que nos dê alegria. A ciência é fundamental porque explica aquilo que se passa à nossa volta e permite-te melhorar as tuas condições de vida de forma exponencial. Okay. Claro que também tem o seu lado negativo, que depois tenta ser combatido com mais ciência, não é? A questão dos combustíveis fósseis, não é? Também foi um grande desenvolvimento da ciência, mas depois mais poluição. Há sempre um equilíbrio. Eu acho que a palavra essencial é sempre: tem que haver equilíbrio em tudo. Não podemos também só ser movidos por curiosidade, mas também não podemos ser só movidos por questões financeiras. Ok. Mariana, muito obrigada. Então, damos por encerrada esta conversa. Obrigadíssima. Obrigada, Mónica. Obrigada por nos acompanharem durante esta conversa com ciência no ScienceCast. Para mais episódios, sigam-nos nas redes sociais, no canal YouTube do ScienceCast e nas plataformas podcast. Vemo-nos por lá.